Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos esclarecer de uma vez por todas ações ou fundos imobiliários, pessoal. Há uma grande dúvida no mercado financeiro, principalmente aí nos investidores, se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários ou uma carteira de ações. Qual que vai me gerar mais retorno no médio a longo prazo? Afinal de contas, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ficar apostando em ativos que não vão me dar uma rentabilidade satisfatória no médio a longo prazo. Pessoal, se você estava procurando um vídeo sobre o assunto, você caiu no vídeo certo. Por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque no final do vídeo vamos fazer um esclarecimento de qual ativo faz mais sentido para você. E ainda vou citar aí duas ações baratas que podem te proporcionar um baita retorno no médio a longo prazo. Mas antes de iniciar esse vídeo e falarmos sobre ações versus fundos imobiliários, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês alcancem a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, garanta sua inscrição aí embaixo, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento, pessoal. Castiguem mesmo o dedo no like e comentem se vocês preferem ações ou fundos imobiliários e o que faz aí mais sentido para vocês investirem o seu dinheiro. Bom, começando aqui, de fato, pessoal, esse tema de ações versus fundos imobiliários é um tema amplamente discutido no mercado financeiro. E há uma dúvida, tá? Se eu tenho fundos imobiliários na carteira, ou se eu tenho ações, ou se eu tenho os dois, o que é mais benéfico para mim, né? Fazer ali uma alocação de metade da minha carteira em fundos imobiliários, ou fazer uma alocação ali total de ações ou total de fundos imobiliários? Pablo, defina isso para mim. Bom, pessoal, para nós começarmos a ter uma definição do que fazer, primeiro a gente precisa entender, eu até coloquei aqui num bloco de notas para facilitar, porque eu nem ia me lembrar de todas essas informações, tá? Qual é a diferença de fundos imobiliários para ações? Primeiro, já que fundos imobiliários você está comprando pedaços de imóveis locais, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, tá? E ações são pedaços de empresas, tá? A menor fração de capital de uma empresa. Você se expõe a negócios em expansão. Então, já há uma diferença clara aí para quem investe em ações e também investe em fundos imobiliários. Bom, a vantagem das ações aqui, de acordo, ações oferecem retornos significativos e maiores do que fundos imobiliários, tá? Especialmente em empresas de alto crescimento, possibilidade de valorização significativa do capital a longo prazo e diversificação de setores, enquanto nos fundos você não tem ali uma diversificação setorial muito satisfatória, tá? E permite que você invista em diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde, energia. Aqui no Brasil, né? Bancos, energia, seguradoras, saneamento é o melhor de todos, né? E ali e que as empresas elas também podem pagar excelentes dividendos, tá? Aqui fala renda adicional, só que pessoal, eu não concordo muito. Eu acho que sim, dá para você criar uma carteira de aposentadoria até superior do que fundos imobiliários com ações. Você só precisa exigir ali um prêmio de risco um pouco maior. E perceba que a vantagem das ações é que elas têm dividendos que podem crescer ao longo do tempo com o desempenho da empresa, ou seja, aumento do lucro, o provento pode aumentar. Enquanto do fundo imobiliário, fica ali um provento mais estagnado, né? Naquela faixa. Se o fundo imobiliário está pagando R$ 1, ele vai sempre pagar R$ 1, vai aumentar ali 5 a 2% ao ano. Enquanto as ações podem ter um crescimento de 20% ao ano, 30% ao ano nos seus dividendos, tá? Que proporciona para vocês ali um aumento de renda passiva muito satisfatório. Liquidez. A liquidez também é um aspecto muito importante, facilidade de negociar. Por exemplo, pegando aqui o fundo MXRF11, esse é o fundo que tem mais liquidez no mercado financeiro, tá? Olhem só a liquidez do MXRF11, pessoal. Se vocês observarem o fundo, ele mostra aqui a liquidez, tá? Perceba que, olhando aqui, temos aqui um valor patrimonial de 4,3 bilhões, o que é um fundo bastante grande, dando uma olhadinha, um fundo híbrido, fundo de papel, geralmente ali fundos de papel são bons. Mas a liquidez, que é o que mais importa, acabei desviando um pouco o assunto, peço desculpas, tá? 18,86 milhões. Então perceba que até o fundo com mais liquidez no mercado, por exemplo, HGLG 9 milhões,
perceba que só vai até 18 milhões. Então perceba que quem tem um patrimônio superior ali a 20 milhões já não consegue comprar esse fundo, tá? Porque não vai conseguir vender as cotas caso precise vender, né? Já com ações, a liquidez é muito maior. Por exemplo, pegando aqui ações do Banco Itaú, olha só o tamanho da liquidez do Itaú, pessoal, 19,57 milhões. E detalhe, essa aqui é a ação ordinária, tá? Eu nem tô pegando a ação com mais liquidez. A ação com mais liquidez no Banco Itaú é de fato, a ação preferencial. Olha o tamanho da liquidez da ação preferencial ali do Banco Itaú. Vamos esperar carregar aqui a página, que a gente está com bug aqui, tá, pessoal? 923 milhões de reais, quase 1 bilhão de liquidez média diária. Então, você já consegue perceber de antemão que, de fato, as ações possuem mais liquidez e propicia, né, no caso aí, um ganho mais elevado, né? Tanto ali de valorização como de dividendos, caso a empresa cresça o lucro e facilidade de vender os seus investimentos. Enquanto com fundos você não tem uma facilidade tão grande, tá? E olha só que legal, permitindo a compra de vendas rápidas e a desvantagem, né, que cita, eu não enxergo isso aqui como uma desvantagem, já vou explicar para vocês o porquê, tá? Desvantagens, volatilidade. Claro, as ações são mais voláteis, tá? Só que, pessoal, aqui entra um grande paradigma que eu discordo, né? Até porque isso aqui eu peguei do Google, não fui eu que anotei, tá? Eu peguei ali ações versus FIIs e mostrei o que o mercado pensa a respeito desses dois ativos, tá? Bom, a volatilidade para mim não é uma inimiga desde que aplicada com coerência. Até porque se formos falar em volatilidade, olhem só quanto que o HCTR caiu em apenas um ano. 52,3% de queda, pessoal. Aí vem me falar que fundo não é tão volátil quanto ações, tem fundos que são até mais. O HCTR, por ter acontecido problemas com ele chegou a despencar 53%, mais do que uma ação. Por exemplo, o Banco do Brasil no último ano despencou 7,15%. Olha só quanto despencou o HCTR, pessoal. Então, não me venha com essa fala de que não, a volatilidade é uma desvantagem nas ações. Não é. E, na verdade, ela acaba sendo até sua amiga nas ações, porque proporciona de você comprar empresas boas e baratas, tá? Por exemplo, Ibovespa caindo agora, temos ali Banco do Brasil cotado por 3,8 vezes lucro, possibilidade de valorização, considerando aqui os indicadores, e também bons pagamentos de proventos. Quanto nos fundos imobiliários, você tem ali uma renda mais previsível, né? Acredito que a maior vantagem dos fundos imobiliários em relação às ações é, de fato, receber uma renda mensal. Portanto, pessoal, você pegando ali ações que pagam dividendos trimestrais, vocês também conseguem o mesmo ganho de um fundo imobiliário. Olha só que ilusão, porque o brasileiro, né, infelizmente, ele tem essa mania de ter que receber dividendos mensais, pessoal. Nós brasileiros somos assim, tá? E eu entendo, né? Eu já tive esse jeito brasileiro de pensar. Vocês têm que focar no dividend yield anual, o montante que vocês recebem no ano, tá? E olha só que interessante, o MXRF11 pagou 11,38% de yield, tá? Foi um yield alto. A HGLG pagou 7,71%. Então o brasileiro vai aqui no HGLG, vou receber dividendo mensal. Só que, pessoal, o Banco do Brasil pagou 10,75% e o projetivo na cotação atual está justamente ali em mais ou menos 11,1% com perspectivas de crescimento, que nas ações você tem o fator crescimento de dividendos ao longo do tempo, já que o lucro da empresa cresce, e ainda uma possibilidade de valorização, coisa que você não tem nos fundos. Então, a volatilidade ela acaba te beneficiando de comprar ações baratas e amplificar a sua perspectiva de valorização. Continuando aqui com a nossa lista, aí fala aqui, né, que preços de ações podem variar significativamente, né, falei errado, peço desculpas aí, pessoal, acabei bugando aqui na palavra, no curto prazo devido a fatores internos e externos, alta exposição a riscos macroeconômicos e políticos, tá? E dependências da gestão. Também discordo totalmente desse fato. Vimos aí com o HCTR o problema de gestão que causou uma grande queda na cota do fundo, mais um pagamento de proventos extremamente limitados. Então pode acontecer sim o mesmo caso com fundos imobiliários. Isso aqui é uma ilusão de proteção dos investidores que aportam nos fundos, tá? Não estou contra investidor de fundos, não estou aqui para fazer um movimento defensor de algum tipo de ativo. Estou mostrando apenas a realidade, pessoal, de que as empresas elas podem ser muito mais benéficas do que os fundos imobiliários no médio a longo prazo. E eu vejo muitas pessoas falando, eu vou ter uma carteira de fundo, já tenho muito patrimônio. Pessoal, desculpa, fundo imobiliário, querendo ou não, o conceito Barsi está certo se a gente parar de pensar, né? É aí
um ativo de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Se a gente pegar aqui nos últimos 10 anos, o HGLG, o MXRF11, gerou um valor de 182%. E considerando a inflação, 64,63%. Se nós fizermos um cálculo aqui do Itaú, ele gerou 493% e descontando a inflação, 247%, muito superior ao MXRF11. E o mais interessante é que se a gente fizer uma comparação do MXRF11 contra o CDI, perceba que nos últimos 10 anos, tá? Aqui nos últimos 5 anos, ele perdeu para o CDI, pessoal. A renda fixa no Brasil performou melhor do que os fundos imobiliários. Fora que no fundo imobiliário você tem o risco de volatilidade. Então, pessoal, desculpa, tá? Vou dar a minha opinião aqui para vocês. Agora que já está no meio do vídeo, eu não acho que fundos imobiliários no Brasil, essa é a minha opinião particular, faça sentido. E esclarecendo aqui com vocês, eu acho que para quem principalmente está começando fase de construção patrimonial e para quem já tem muito dinheiro, apenas ações e se você for fazer ali uma reserva renda fixa, pessoal, não tem como, tá? Fundos imobiliários fica muito difícil. São raros os casos, raríssimos, tá? É tão raro quanto um conto de fadas um fundo reportar um resultado satisfatório. Isso que eu tô pegando os melhores fundos do mercado. Vou pegar aqui o HGLG, por exemplo, nos últimos 10 anos, para vocês terem ideia aí do que eu tô falando, tá? CDI aqui nos últimos 5 anos, ó, perdeu pro CDI, pessoal, né? 30% de rentabilidade e 50%. Quer dizer que nos últimos 10 anos, tá? Se nós observarmos aqui, o HGLG gerou 95% de retorno real, porque isso aqui é desconsiderando a inflação, tá? Esqueça isso aqui, o retorno real está aqui, 95,35% ao ano. Se nós considerarmos isso aqui, ó, com a taxa equivalente, 1 mais 95% aqui na taxa equivalente, fechar o parênteses, colocar aqui o conchete, né, para tirar o cálculo, fechar parênteses, colocar 1, que é o dividido aqui pelo prazo, né? O prazo fica ali de 10 anos no tempo, a gente coloca menos 1, temos um retorno de 6,91% ao ano com a HGLG, pessoal. Basicamente o dólar tem dado um resultado, dado uma rentabilidade até superior ao do HGLG. O dólar aí se valorizou mais de, a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, o dólar subiu desde aqui dos 4 até os 6,18, subiu uns 20, 30%. E no período total, reportou uma rentabilidade de 6%. Até o dólar tem reportado uma rentabilidade melhor do que o MXRF11 e o HGLG. Então, pessoal, minha opinião particular, tá? Eu não acho que fundos imobiliários seja aí, de fato, um ativo vencedor no longo prazo. Você pode ter no início essa ilusão de ganhos mensais com fundos, tá? Ah, eu tenho ali 1,10, eu tenho 1,10 esse mês, 1,10 no outro. Mas quando você compara numa lupa de longo prazo, coloca para ver que ganhou. Dificilmente no longo prazo os fundos imobiliários vão bater as ações, pessoal. Isso aqui não tem como contrapor, tá? E colocando aqui, agora partindo aqui para os fundos imobiliários, eles falam, geralmente distribui rendimentos mensais ou periódicos dentro de imposto de renda, permite investir em diferentes tipos de imóveis, shoppings, escritórios, tendem a ser menos voláteis. Está vendo que é tudo uma ilusão, pessoal. A gente viu com o HCTR11. Pode acontecer dos fundos imobiliários até mais conhecidos caírem pela metade. Então esquece esse negócio de volatilidade. Os fundos também podem cair bastante, tá? E inclusive não reportar um resultado satisfatório, né? Então perceba que todo esse guia que eu separei para vocês foi para mostrar de como acaba sendo inútil, né, a análise do mercado perante os fundos imobiliários. Porque, pessoal, o que prevalece aqui no canal é a realidade. E eu gosto de mostrar a verdade para vocês, tirar essa capa de enganação que tem aí, que o pessoal fala que fundos imobiliários supera ações. Pessoal, é a realidade. Se fundos imobiliários superassem de fato as ações, vários bilionários aí investiriam boa parte do seu capital em fundo imobiliário. Não funciona, pessoal. Até mesmo os REITs nos Estados Unidos performam menor do que empresas. Empresas faz parte da economia real, crescimento real, pessoal. Não tem como, tá? Essa é a minha visão e eu nunca vou mudar essa visão. Por quê? Porque eu estudei bastante sobre o assunto e hoje acho que sim, tenho uma segurança de falar abertamente aqui para vocês, tá? Então, não estou contra você que gosta de fundo imobiliário. Na realidade, eu acho que para você que está começando, não tem tanto dinheiro, pode fazer sentido só para uma finalidade, efeito psicológico, de você ter aquele dividendo mensal caindo na sua carteira de forma recorrente e você se acostumando com o dinamismo, tá? Mas no longo prazo você vai ver que ações supera em larga escala fundos imobiliários. Malemar, ó, vamos pegar aqui o MXRF11, o HGLG, tá?
para ser mais exato. O HGLG está uma vez o valor de patrimônio. Com fundo imobiliário, a gente gosta de comprar fundos abaixo do VPA, porque aí você tem uma expectativa de alta. Mas com ações, pessoal, além de estar... Por exemplo, pega aqui o Banco do Brasil, ó, só no curto prazo, se o banco for atingir o seu VPA mínimo, você já pode conseguir uma rentabilidade no curto prazo, tá? Nem estou considerando isso aqui longo prazo, 10 anos. Você já consegue uma rentabilidade de 30%, tá? O que dá 3 anos aí do que o fundo imobiliário fica pagando, ainda com o risco ali que você corre, tá? Fora que é uma empresa que já paga provento semelhante ao fundo imobiliário e, detalhe, com expectativa crescente. Então, assim, pessoal, minha opinião particular, eu não acho que os fundos imobiliários são tão legais assim quanto o mercado acaba pregando, tá? Coloca ali, por exemplo, vocês viram aqui na taxa equivalente. Agora vamos pegar aqui uma ação, vamos pegar as ações do Banco Itaú, que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, gerou um valor, um retorno de 400... Vamos descontar, né? Porque eu descontei a inflação nos fundos imobiliários, eu vou também descontar a inflação aqui, né, no Banco Itaú, para que essa análise fique justa. Para vocês, né, verem que eu não estou beneficiando nenhum ativo e nem outro, tá? Vamos pegar aqui então, pessoal, vamos dar um Ctrl Z aqui, né, para voltar à taxa equivalente. Vamos colocar 1 mais, né, 275, salvo engano é 275%, né? 247, pessoal, desculpa aqui, tá? 247% de retorno. Vamos dar aqui um Ctrl Z para voltar ao cálculo. Vamos lá então. 1 mais 247%, tá? Fecha ali o parênteses, né? Vamos fechar ali o parênteses, elevar o colchete, tá? Para que a gente tire ali o que a gente quer. Vamos elevar aqui. Agora, ter ali 1 sobre o prazo que eu quero, que são 10 anos, o tempo que eu preciso, né? Menos 1. O Itaú reportou uma rentabilidade descontadas a inflação de 13,25% ao ano. Muito superior aos 6% ao ano de um fundo imobiliário, pessoal. Poxa, isso aqui é muito baixo, tá? Quer dizer que se a gente for para calculador de juros compostos, você tem ali 100 mil investidos e você ter ali 6% ao ano de retorno, né? Aportando ali 2 mil, aportes grandes, nem estou considerando aporte pequeno, durante 20 anos você vai ter acumulado um patrimônio de aproximadamente ali 1,2 milhões após 20 anos, enquanto que com ações te reportando ali vai 13% ao ano, né? Você pode ter um retorno muito superior, ter um patrimônio de 3,2 milhões, ou seja, 2 vezes maior do que um fundo imobiliário. Por isso que eu digo, pessoal, né? Eu acho que sim, ações faz muito mais sentido. Fora que a depender da volatilidade, você consegue rentabilidades maiores do que essa, porque essa rentabilidade, ela pega o ponto A até o ponto B. Imagina um investidor que se aproveitou das quedas no mercado, comprou aqui, a hora que subiu depois comprou aqui, na greve, na pandemia comprou, depois teve greve dos caminhoneiros aqui, comprou, aí recentemente a bolsa está caindo, está comprando. Então, pessoal, quem aproveita das quedas consegue amplificar essa rentabilidade. Inclusive, quem reinvestiu proventos a preços atrativos quando o Itaú ficou barato, conseguiu um retorno superior a 1000%. O que 1000% na taxa equivalente, considerando aqui com você se beneficiando da volatilidade das ações, tá? Você conseguir uma rentabilidade de 27,10% ao ano, tá? Isso com o Itaú comprando barato. Significa que se você pagou barato no Itaú, durante os últimos 20 anos, você conseguiu formar um patrimônio de aproximadamente 23,6 milhões de reais, tá? Para quem comprou Itaú há 20 anos, reinvestiu tudo que recebeu e ficou aportando ali 2 mil por mês. Então, olha só como é interessante o retorno no médio a longo prazo de uma carteira ali vencedora de ações. E hoje, essas duas empresas que eu citei para vocês, na minha opinião, estão largamente baratas, tanto o Banco do Brasil, se a gente tirar aqui o preço justo do Banco do Brasil, 22,5 vezes um LPA, que está ali de 6,45 vezes o VPA, que está ali em torno de 31,53, nós temos ali 67,64 de preço justo, que dividido pela cotação atual, temos um potencial de alta de aproximadamente 179%. Então eu te pergunto, você acha que fundo imobiliário sobe isso? Dificilmente, só depois de 10 anos, tá? E detalhe, Banco do Brasil daqui a 10 anos ele pode crescer o lucro. Hoje ele está pagando 2,70 por ação. Mas imagina se no futuro próximo ele está pagando 4 daqui a 10 anos quando o lucro dobrar. Na cotação que você está comprando agora, você pode ter um provento on cost de 16%, coisa que você não tem em fundo imobiliário. E detalhe, só que o provento que ele está pagando agora, para quem comprou o Banco do Brasil a R$13, que já chegou a ser cotado neste preço, você gera um provento de 20%. Olha isso, pessoal, não tem como. 20% ao ano só em dividendos, fora a valorização e o ganho de capital que você teve. Quem comprou ali a 13 está ganhando ali na ação, com ela a 13,
hoje está ganhando aproximadamente 84,61% de retorno, mais ali, né, 20% ao ano de proventos. Então, pessoal, eu te pergunto, não tem como gerar uma rentabilidade elevada com fundos imobiliários? Não tem como. Então, minha opinião particular, a única vantagem real que um fundo imobiliário tem sobre as ações, a única vantagem, tá, pessoal, de verdade, na minha opinião, é o efeito psicológico de você receber o dividendo mensal. Mas, colocando ali preço, rentabilidade no médio e longo prazo, qualidade setorial, né, números e todas as outras questões, pessoal, as ações superam em larga escala. Senão, não teria vários bilionários comprando inúmeras posições. Fundo imobiliário é mais para você começar, tá? Depois que você for entrando, criando casca no mercado, você vai vendo a realidade de que empresas sempre vencerão no médio e longo prazo. Eu acho que o único ativo que tem potencial de bater as ações são criptomoedas, tá? Só. Mas o nível especulativo e o risco acaba sendo bem mais alto. Então, para você tem que equilibrar, você tem que ter uma segurança com um risco menor. As ações, elas se encaixam nisso, porque proporcionam para você uma segurança boa, de que você vai ter montado uma carteira de aposentadoria e também proporciona uma expectativa de crescimento bem acima do que outros ativos que a gente encontra no mercado. Itaú, mesma coisa. Se nós utilizarmos aqui o preço justo, porque as ações, além de proporcionarem dividendos altos, elas também proporcionam valorização, tá? 3,97 multiplicado pelo VPA de 20,54, temos um preço justo de 42,83, que neste patamar de preço das ações preferenciais, as ordinárias estão mais baratas, né? Ainda assim, nas ações preferenciais temos ali um potencial de valorização de 38,53%. Então, pessoal, esquece, ações ganhou. Pela análise aqui, vocês viram que as ações bateram fortemente os fundos e ultrapassaram os retornos. Mas já vão me deixando nos comentários, mesmo com a minha opinião sobre as ações, o que vocês acham sobre fundos imobiliários e se vocês gostam desse tipo de investimento. Particularmente, eu, Pablo, estou de fora, prefiro montar uma carteira de boas empresas que vão me gerar resultados satisfatórios no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Bom, pessoal, terminando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!